Capítulo 3, versículo 9 ao 18, que irmãos podem acompanhar também na projeção. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Vamos orar. Senhor Jesus, nós agradecemos o Teu nome, nós louvamos ao Senhor pela majestade que o Senhor é, nós louvamos porque o Senhor é digno de toda a glória e de todo o louvor. E nós pedimos, Senhor Jesus, nesse momento, o culto ao Senhor, que o Senhor possa ser glorificado também na exposição da Tua Palavra, que o Senhor ilumine os nossos corações por meio da exposição da Tua Palavra, que sejamos edificados pela Tua preciosa Palavra, Senhor. Ilumina os nossos corações, permita, Senhor, de toda a misericórdia, que preguemos a Tua Palavra com fidelidade e que assim nós possamos nos edificar juntos, Senhor Jesus, com a Tua Palavra. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Esse texto de Romanos, ele vai fazer, é como se Paulo estivesse fazendo uma exposição do que nós já vimos, né? Principalmente da primeira parte, lá no capítulo 1, versículo 18, quando diz que a ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade. E agora, nesses versículos, Paulo ele vai abrir, né, o texto, vai trazer inclusive algumas citações do Velho Testamento, do Antigo Testamento, para fundamentar, né, então, a base do seu argumento. Meus irmãos, eu queria trazer um exemplo aqui, uma coisa que me fez refletir quando eu li esse texto. Macbeth é uma história, uma das personagens mais famosas da dramaturgia, né? A Lady Macbeth. Macbeth é uma obra do Shakespeare que ele fez, publicou em 1606. E ela não é, claro, né, a protagonista da obra, é o marido dela, mas que o marido dela, no caso, que é um nobre escocês, né? E eles resolvem juntos matar o rei e assumir o trono, né? E ela é extremamente manipulativa, incita ele cada vez mais, né, o marido a matar o rei, né? Inclusive quando ele hesita, né, quando ele teve a oportunidade de dar um golpe fatal no rei, e ele hesita, ela inclusive instiga ali, né, ele questiona a masculinidade dele, e de fato eles fazem isso, né, o rei Duncan, né, que era até então o rei da Escócia. E esse assassinato, como usa muitos outros assassinatos, né, nós vamos acompanhando então a perda total da sanidade do casal. Ele, por um lado, vai se tornando um rei cada vez mais tirano, e ela vai ficando louca por conta da culpa, do remorso, né? E uma das cenas mais impactantes da obra, dessa obra shakespeariana, né, é uma cena em que ela se encontra num sonambulismo, tentando tirar uma mancha de sangue imaginária das suas mãos, esfregando desesperadamente para tirar a mancha de sangue das suas mãos, enquanto ela diz a frase famosa: fora mancha maldita, fora mancha maldita. Inclusive, essa cena, né, dela tentando se limpar da culpa, tentando se livrar da culpa de sangue das mãos dela, ela é o que origina também o efeito da psicologia, né, que é o efeito Macbeth, que é um fenômeno que, quando um sentimento de vergonha ou uma falha moral, ela pode aumentar as nossas respostas por limpeza, né, pode aumentar as nossas buscas por limpeza mesmo, por higiene, né, como se fosse um ato de purificação. E toda essa questão de tentar se limpar da nossa sujeira, seja lá qual o sabão a ser utilizado, qual a ferramenta a ser utilizada, seja por atitudes que parecem amenizar, né, ações boas que parecem amenizar a nossa falha, né, ou compensar as nossas falhas, talvez projetar a culpa em outra pessoa, talvez vitimismo, talvez justificativa, seja lá qual for, né? Isso me lembra, inclusive, uma canção antiga de um rock independente de 2013, se não me engano. Ele começava assim, bem interessante, ele fala assim: quando você... Ele fala assim, primeira questão, preste atenção, primeira questão: quando você urina, você lava as mãos antes
ou depois? Antes e depois ou nem antes nem depois? E ele continua, quando você evacua, você lava as mãos antes e depois? Antes ou depois ou nem antes nem depois? E ele vai crescendo cada vez mais. Quando você faz algo obsceno no banheiro, você lava as mãos antes e depois? Antes ou depois ou nem antes nem depois? E vai crescendo. Quando você puxa o gatilho, você lava as mãos antes e depois? Antes ou depois ou nem antes ou nem depois? E ele vai chegando cada vez a crimes mais hediondos. Quando você estupra, quando você assassina, você lava as mãos antes e depois? Antes e depois ou nem antes e nem depois? Pilatos, inclusive, foi um dos que lavou as mãos, né, ao entregar Jesus Cristo para ser crucificado. Mas a palavra de Deus afirma categoricamente que os homens são culpados, que eles estão mergulhados no pecado e que, nas palavras do profeta Isaías, né, suas mãos estão contaminadas de sangue e os seus dedos de iniquidade. Inclusive, capítulo esse que é citado por Paulo nesse texto que nós lemos aqui. Mas a Bíblia deixa também muito claro que não há nada que nós possamos fazer, não há sabão nesse mundo, ferramenta nesse mundo, ação nossa, que parte de nós, que possa resolver a nossa condição de pecado, a nossa condição de miséria. Não há solução. Não adianta lavar as mãos, não adianta tentar procurar soluções para amenizar a culpa, porque a Bíblia afirma categoricamente que nós somos culpados e que não há o que se fazer com isso, não porque não se parte de nós mesmos. Então ele fala aqui no texto que todos pecaram e que ninguém pode fazer nada com essa culpa e condenação. E a linguagem que usa é sempre muito abrangente, né? Todos, não há quem seja justo, não há um sequer, todos. Né? Por isso que a frase que resume bem esse sermão de hoje é que os todos da nossa condição e ninguém da capacidade humana. Os todos da nossa condição e o ninguém da capacidade humana. O apóstolo Paulo vem discorrendo desde o início da carta, lá no capítulo 1, versículo 18, sobre a ira de Deus, sobre o juízo, sobre a depravação dos homens e sobre essa ser uma condição de todos, né? Tanto do judeu quanto do grego. E agora, aqui no capítulo 3, ele faz uma breve pausa, né, para responder a possíveis questionamentos dos judeus. Né? Paulo, sempre com argumentos muito interessantes, ele faz essa pausa para como se fosse uma conversa, né, responder alguns questionamentos. Inclusive, o Alisson ele trouxe essa explanação no domingo passado, sobre as questões de qual a vantagem, né, que seria então de ser judeus, né? De ser judeu no caso. E aqui no texto que nós lemos, Paulo ele retoma então esse tema principal que ele estava levando, né, com relação à salvação, com relação ao juízo, que não há diferença entre judeu e gentil, pois todos estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado e dessa condição de pecaminosidade. E aqui Paulo vai recorrer então a textos da Escritura para apoiar toda a sua argumentação, uma série de citações extremamente importantes, muito bem alinhadas, né, que seguem o raciocínio, porque afinal Paulo ele sabia, né, que nada seria tão útil para apoiar a sua argumentação quanto utilizar as Escrituras, né, porque esses eram os oráculos de Deus que foram confiados aos judeus. Né? Os judeus eles criam no Antigo Testamento. Então Paulo ele faz como base da sua argumentação diversos textos do Antigo Testamento. Então, muito bem, né? Isso é o que diz a Escritura de vocês, isso é o que diz a nossa Escritura. Né? Então, Paulo ele constrói essas citações de uma forma muito lógica, né? Seguindo um raciocínio muito preciso, que inclusive a gente pode separar aqui, né? Dividir em 3 seções. E a primeira seria a descrição geral da condição humana, que Paulo vai fazer dos versículos 9 ao 12. Em segundo lugar, as manifestações da condição humana. E em terceiro lugar, a causa da condição humana. Então é isso que eu gostaria que nós prestássemos atenção hoje nesses versículos. Em primeiro lugar, meus irmãos, primeiro ponto, a descrição geral da condição humana que nós podemos ver nos versículos 9 ao 12. Paulo é muito enfático nesses textos, ele vai dizer que todos estão debaixo do pecado, todos se extraviaram, ninguém é justo, ninguém entende, ninguém busca Deus, ninguém faz o bem. Os todos e os ninguém aqui. Né? Mas vejamos o que diz ali no versículo 9. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. E o que significa, meus irmãos, estar debaixo do pecado? O que significa estar debaixo do pecado? É uma condição, né? É um estado.
É assim que a Bíblia descreve o homem depois da queda, né? Depois do pecado de Adão, né? Depois da queda, a condição ou o estado do homem é esse, né? Estar debaixo do pecado, sob o domínio do pecado. E pela palavra também, pela palavra de Deus, pela Bíblia, todo ser humano ele só pode estar em uma dessas posições, um desses estados, né? Ou ele está debaixo do pecado, ou ele está sob a graça. Não existe meio termo, não tem terceira via, né? Ou você está no reino de Deus, ou no reino das trevas, né? Ou debaixo do pecado, ou debaixo da graça. A Bíblia não levanta a questão, né? Não levanta a problemática de se você é uma pessoa boa ou não, moralmente correta, se você é uma pessoa respeitável, se você é uma pessoa honrada. No final das contas, isso é irrelevante, né? Porque muitas pessoas boas, e aqui boas eu falo no sentido social, corriqueiro, humano, né? Muitas pessoas, por assim dizer, boas, respeitadas, honrosas, queridas, estão debaixo do pecado, estão no domínio do pecado. Não importa quem você é, o que você já fez ou deixa de fazer, né? Você pode ter uma vida moralmente boa e aceitável socialmente e não ser um cristão por não pertencer ao domínio da graça, por não estar debaixo da graça. E com certeza, meus irmãos, vocês conhecem pessoas assim, que você poderia inclusive julgar que são pessoas boas, respeitáveis, honradas, mas que não estão debaixo da graça. E o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que todos, sem exceção, todos os homens estão debaixo do pecado. Toda a humanidade, por natureza, está debaixo do pecado. Todos os homens e mulheres que nasceram no mundo, depois da queda, nasceram debaixo do pecado. O salmista, né, Davi, ele vai dizer que eu nasci na iniquidade, o pecado me concebeu minha mãe. Essa realidade, inclusive, ela destrói todos os pensamentos posteriores, né, a palavra que dizem que o homem nasce puro, que a sociedade o corrompe, né, que ele é uma tábua rasa. A Bíblia é muito enfática, né? O homem nasce mal, todos nascemos maus por conta da nossa condição de pecado. E com uma série de citações que Paulo vai fazer aqui, como nós vamos poder acompanhar no texto, versículo por versículo, até o versículo 18, Paulo vai desenvolver isso, né? Mas primeiro vamos ver o que ele está dizendo a respeito da condição natural do homem. E meus irmãos, eu queria também que vocês fizessem um exercício comigo, porque Pedro, ele vai ser Paulo, ele vai trazer falas bastante duras aqui a respeito da nossa condição, falas muito duras mesmo, que podem inclusive levar a um homem a perguntar: tá, mas resta alguma esperança? Mas nós sabemos e devemos fazer esse exercício de lembrar que sim, há esperança, e que essa esperança não é nenhuma outra além da graça de Deus. Nenhuma além da graça de Deus. Nós vamos ler o versículo 10. O versículo 10 diz o seguinte: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há justo nenhum sequer. O que é ser justo, meus irmãos? O que é ser justo? Alguns podem dizer que ser justo é ser uma pessoa boa, uma pessoa com várias virtudes, uma pessoa que talvez jamais passaria alguém para trás, jamais prejudicaria alguém propositalmente, enfim, né? E daí você pode, sem muito esforço, contabilizar várias pessoas, apontar várias pessoas, encher a mão de dedos de pessoas que você conhece, que talvez se enquadrariam, né, nessa descrição de justo, né? Mas então, por qual motivo o apóstolo Paulo reforça aqui que não há justo nenhum sequer? Por que Paulo vai dizer que não há nenhum justo? Nenhum sequer. Porque justo aqui não se refere, meus irmãos, à justiça dos homens, a justiça construída socialmente, a justiça que nós temos entre nós, mas a justiça divina, porque a justiça divina, meus irmãos, é o critério pelo qual o pecado é submetido a julgamento. E a ausência dessa justiça em nós significa a presença do pecado. A falta dessa justiça em nós significa a presença do pecado. Então, meus irmãos, ser justo não é apenas ser uma pessoa boa, mas significa ser inculpável no que se refere à justiça de Deus. É ser inculpável no que se refere a Deus, ao nosso próximo, ao que está expresso na lei de Deus. Por isso que Paulo vai dizer que ninguém é justo, não há um justo sequer, porque ninguém se enquadra nesses termos, ninguém se enquadra nesses padrões. Inclusive Deus nos dá a descrição, Jesus ele nos dá a descrição respondendo ao doutor da lei, né?
do que é essa justiça. Né? O que é essa justiça, né? A definição dessa justiça. Lá em Mateus 27, 37, 22, 37 a 39, ele diz o seguinte, né? Que o resumo da lei, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é ser justo. Isso é ser justo. É viver em plena conformidade com isso que está expresso aqui. É viver da maneira como Deus quer que o homem viva. Isso é viver na justiça de Deus. Mas a declaração bíblica, meus irmãos, ela é muito grave. Ela é muito radical, porque ela diz que não há um justo sequer. Ninguém se enquadra nesses termos. Ninguém poderia levantar a mão e dizer: não, mas eu cumpro. Não cumpre. Porque de fato ninguém consegue cumprir perfeitamente a lei. Nós nos encontramos em falta com Deus e com o nosso próximo sempre. A começar pelo fato de que o homem não ama Deus de todo o seu coração. Vou começar por aí. E mesmo com os mandamentos voltados para o próximo, o homem quebra como quem bebe água, meus irmãos. Jesus, lá no monte, lá no Sermão do Monte, ele traz uma realidade a respeito desses mandamentos muito dura, impossível do homem cumprir. Ele fala: tá, mas tu vai dizer que não mata, tudo bem, mas se tu odeia o teu irmão no teu coração, tu já quebrou o mandamento que não matarás. Se tu olhar para uma mulher que não seja tua, com a intenção, com o desejo de possuí-la, tu já adulterou o teu coração. Tu já quebrou o mandamento. Então ninguém se enquadra nesses padrões, meus irmãos. Quando Paulo diz: não há um justo sequer, ele está dizendo assim: olha, pega a humanidade desde a queda, coloca em todos enfileirados, pega os grandes mestres, os grandes sábios, pega as pessoas mais filantrópicas da história, pega as pessoas que mais se dedicaram a boas causas, as pessoas mais queridas socialmente, coloca todas elas enfileiradas e vai ver que ninguém é justo. Ninguém se enquadra nos padrões da justiça divina. Ninguém. Coloca diante dessas pessoas o prumo da lei de Deus e você verá que ela não se ajusta, que ela não cabe, que ela fica incorreta. Então é isso que Paulo está dizendo por isso, que não há um justo, nenhum sequer. E o homem pensa que sabe o que é justiça, ele pensa que é justo, ele pensa que está certo, ele pensa que sabe como ser justo, mas, meus irmãos, o homem está terrivelmente enganado porque ele não entende nada. Inclusive, essa é a próxima acusação aqui, é a próxima descrição da nossa condição que Paulo vai trazer. Que está no versículo 11, vamos ler juntos o versículo 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E o que Paulo quer falar por entendimento aqui, né? O que é esse não há quem entenda? Isso poderia ser dito de uma outra forma também, que não há quem tenha sabedoria, não há quem seja sábio. O homem debaixo do pecado, por estar debaixo do pecado, ele não é justo e não entende as realidades divinas, ele não entende as coisas espirituais. Não pense no entendimento carnal, humano, né? O homem pode ser proficiente em muitas coisas, ele pode ser um baita de um consultor, um baita de um músico, de artista, mas aqui, entendimento é sobre as realidades divinas. O que Paulo está dizendo é que não há ninguém que se encaixe dentro dos padrões do que é dito no Salmo 111, 10, versículo 10, e Provérbios 9, 10, que é o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas o ímpio há o oposto disso. Ele não entende, ele não tem sabedoria. O que há no homem é a ausência do que está escrito nesses versículos. O próprio pecado na Bíblia ele é retratado como estultícia, né? Como uma tolice, como uma insensatez, uma loucura. É o que o tolo, o insensato, o louco, né? O sem juízo diz em seu coração, como é dito lá no Salmos 14, 1, não há Deus, são as suas constatações. Né? Então a gente pode chegar à conclusão que o homem pode ter conhecimento que leva até a lua, pode gerir empresas enormes, saber como pintar os melhores quadros, as melhores músicas, né? Ter o conhecimento mais refinado de filosofia e ainda assim não ter nenhum discernimento espiritual. Não entender nada. Paulo está dizendo que por conta do pecado, todo ser humano, depois da queda, desde a queda, é destituído de entendimento espiritual. O homem está morto em pecados e ofensas. Ou seja, as realidades espirituais não significam nada para eles. São completamente irrelevantes, não têm nenhum valor para o homem natural.
E por isso ele não entende nada a respeito de Deus, da sua ira, do plano de salvação. Inclusive ele zomba dessas coisas, né? Ele escarnece dessas coisas. Ele também não entende nada a respeito de si próprio, né? Da sua condição diante de Deus, da sua eternidade, né? Seja para a condenação ou para a salvação. E por conta do seu vasto conhecimento das coisas terrenas, o homem se julga sábio. Ele pensa que entende sobre a felicidade, ele pensa que é um perito na felicidade, ele pensa que vai encontrar o que já encontrou a felicidade, embora não tenha nenhum conceito verdadeiro e sólido para isso. Ele pensa que entende sobre a vida, sobre o seu objetivo final e único, sobre o fim, né? Mas ele até evita pensar sobre a morte, sobre a falta de sentido punjante que há em viver de maneira em que ele vive. Porque a vida, meus irmãos, sem Cristo, a vida, meus irmãos, sem a realidade das coisas eternas, ela não tem sentido nenhum, meus irmãos. Não tem sentido nenhum. É uma estrada que no final vai dar em nada, como o próprio Shakespeare, nessa mesma obra, ele diz, Macbeth, é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, mas vazia de significado. A vida é uma história contada por um idiota, cheia de fúria, de som e fúria, mas que no final não vai dar em nada, sem significado. E essa a falta desse entendimento que faz o homem um morto espiritualmente. Né? E também é isso que nos conduz à próxima descrição de Paulo, sobre a nossa condição, ainda no versículo 11, né? Quando ele diz, não há quem busque a Deus. E a gente pode notar, até aqui, né, no versículo 11 também, essa sequência de raciocínio que o apóstolo Paulo vai construindo. Né? Primeiro, o homem é injusto, né? E é injusto porque ele não tem entendimento, e é porque ele não tem entendimento que ele não busca Deus. Né? Paulo está sendo extremamente lógico aqui. E hoje em dia, meus irmãos, a coisa mais comum, né, que nós vemos por aí é o cristianismo nominal, ou o cristianismo cultural. Né? A gente abre as redes sociais, tem trocentos influenciadores tomando seus cafés da manhã, mostrando seus devocionais, intentando a leitura bíblica com um café com Deus Pai, frequentando esporadicamente igrejas com pastores coach, né, para massagear os seus egos, igrejas gigantescas, né, as mega churches. A coisa mais comum ver isso em influenciadores, celebridades, artistas. Mas, irmãos, eu vou mostrar biblicamente o que é buscar a Deus, porque isso não é buscar a Deus. Isso não é buscar a Deus. Buscar a Deus é o que Davi disse lá no Salmos 42. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, a minha alma suspira. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Isso é buscar a Deus. É desejar a Deus, é um anseio por Deus. É buscá-lo acima de qualquer outra coisa nessa vida. É buscar a sua glória, é o desejo, inclusive, de promover a sua glória. Isso é buscar a Deus, meus irmãos. Não o que é hypado nas redes sociais hoje em dia. E nenhum homem busca Deus dessa forma, meus irmãos. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Não há quem busque a Deus. Ninguém busca a Deus, ninguém. E para que a gente deseje Deus dessa forma, para que a gente busque a Deus dessa forma, isso só ocorre se Deus nos buscar primeiro. Se Deus nos alcançar primeiro. Então, meus irmãos, não há quem busque a Deus. É uma descrição forte, mas verdadeira, não há quem busque a Deus. E seguindo então a lógica do apóstolo Paulo, se o que nós vimos até agora, né, é o estado do homem, né, então o que vem a seguir também é uma verdade. Né? Olha o que diz ali no versículo 12. Versículo 12 que diz o seguinte: Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça bem, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram. Paulo vai citar aqui. E todos os extraviaram expressa a mesma ideia, lá de Isaías 43:6, que diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Por conta da sua condição, o homem se afastou das veredas, dos caminhos de Deus, para trilhar o seu próprio caminho que leva à perdição, que leva ao inferno. Caminhos de perdição, abriu para si mesmo caminhos errôneos. O homem virou as costas para Deus e foi numa direção completamente errada. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E por conta disso tudo,
por ter virado as costas para Deus, por ter assumido seus próprios caminhos trôpegos, né, e errôneos, por conta disso, ele se tornou inútil, indigno, sem valor. E a palavra utilizada aqui é muito interessante, a palavra que o apóstolo Paulo utiliza, porque significa imprestável, né, estragado, como um alimento que estragou e não serve para mais nada. Né? Quem já há pouco tempo recebeu um café com sal da minha esposa. No tempo que a gente tomava ainda café com açúcar, ela confundiu, trocou o açúcar no café, e não tem o que fazer com ele, é uma coisa imprestável, inútil, né? O primeiro gole ainda é sofrimento, é puro sofrimento, sai se cuspindo pela casa. Não serve para nada, né? Não serve para nada. Mas você pode dizer, meus irmãos, que essa linguagem do apóstolo Paulo, de que o homem se tornou inútil, de que não há quem faça o bem, talvez seja uma linguagem exagerada, dura demais, pesada demais. Afinal de contas, né, a gente conhece muitas pessoas que são ótimos cidadãos, que são pessoas que promovem o bem, que se dedicam a coisas boas, que fazem caridade. Né? Inútil talvez seja uma palavra muito forte para descrever elas, não é? Ou, de repente, não sei se é certo dizer que elas não fazem o bem. E talvez eles realmente, do ponto de vista da moralidade secular, sejam úteis, meus irmãos. Talvez essas pessoas que nós estamos pensando, do ponto de vista da moralidade secular, sejam realmente úteis. Mas, do ponto de vista de Deus, eles se tornaram inúteis, porque através do pecado as suas naturezas apodreceram moralmente, perdendo a capacidade de glorificar a Deus e de fazer o bem verdadeiro, o bem genuíno. Do ponto de vista da salvação, a Bíblia declara que o homem, sem a graça de Cristo, é totalmente destituído de bondade e completamente inútil. Todo o bem que o homem sem Cristo faz, meus irmãos, é manchado e corrompido pelo pecado, e ele não o faz para a glória de Deus. E Paulo diz lá em Romanos 14:23, que tudo que não provém da fé é pecado. Esta realidade, né, descrita no profeta de Isaías também, que todas as nossas injustiças, elas são como um trapo da imundícia. Então não há quem faça o bem. Sem Cristo, o homem é completamente capaz de produzir, de fazer o bem genuíno, o bem verdadeiro. E atente-se para isso, meus irmãos, prestem atenção nisso. Vocês lembram do que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, quando ele faz meio que uma autobiografia dele, falando dos tempos da religiosidade, de que ele era um fariseu. Lembra que ele parece dizer que naquele tempo ele se gabava, porque ele se vê como um homem muito bom. Mas vocês vão lembrar também o que ele diz quando ele tem o conhecimento de Cristo, quando ele tem a consciência da sua própria pecaminosidade, o que ele passa a considerar essas justiças próprias. O que ele fala? Perdi todas as coisas e as considero como refúgio, em outras traduções como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Passei a considerar essas coisas como esterco. E veja também, essa é uma linguagem forte, né? Toda a bondade do homem natural é egocêntrica e tem como alvo a si próprio. Até o Milan Kundera, que é um escritor tcheco, ele tem um termo, né, que ele desenvolveu, que é o kitsch, que significa lixo estético, que ele acaba expondo, né, que é um sentimentalismo vazio que tenta esconder o feio da nossa realidade. Ele diz assim, ó, segundo ele, né, o kitsch faz você derramar duas lágrimas. A primeira lágrima pode ser até um sentimento genuíno, aquela lágrima que você derrama por, nossa, como é bonito ver as crianças correndo na grama, como é bonito ver essa cena, essa situação. Mas a segunda lágrima é, como é bonito chorar, como é bonito os sentidos que eu estou sentindo ao ver essas coisas. Já é uma lágrima da autobajulação, da autoapreciação, né, da emoção que valida a vaidade. Ou seja, todas as ações do homem, meus irmãos, toda a bondade do homem natural se resume a ele próprio. As ações dos homens, elas são poluídas na fonte. Mas, meus irmãos, então, o que é a bondade? O que é a bondade que Paulo está falando aqui? Bondade é fazer as coisas para a glória de Deus. Bondade é fazer as coisas para a glória de Deus. E o homem natural, como nós estamos vendo, que ele nem pensa em Deus. Ele faz todas as coisas para si próprio. No homem natural não existe esse negócio de fazer as coisas desinteressadamente, né? Porque no final sempre existe um interesse. E no final das contas são ações, meus irmãos, que não estão à altura, né, do padrão de Deus. E meus irmãos, se ainda tiver ficado alguma dúvida com relação a essa questão que está sendo dito aqui, de que o homem se tornou inútil
produz nenhum bem verdadeiro, é só a gente também ver o que o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, fala em Lucas 16:15, que é quando ele diz o seguinte: mas Jesus lhes disse, para os fariseus: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Aquilo que é elevado, que é aplaudido pelos homens, que é visto como virtude, como qualidade, que os homens aplaudem, é abominação diante dos olhos de Deus, porque Ele conhece os corações. É o que o Senhor Jesus Cristo diz aqui. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, segundo ponto do sermão, nós vamos ver as manifestações da condição humana, no versículo 13 ao 17. Vamos fazer a leitura. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Os seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Então, meus irmãos, tendo em vista que o homem está debaixo do pecado, que ele é dessa forma, que ele é desse jeito, né, como a gente viu nas primeiras descrições, como que ele se comporta, então? Como que ele age, né? E é isso que o apóstolo Paulo ele fala aqui nessa sequência lógica de citações. É o que ele constrói aqui. Dos versículos 13 ao 14, Paulo ele vai falar sobre os pecados da fala, né? E a linguagem é extremamente dura também, né? Ele compara a garganta do homem com um sepulcro aberto, né? Com um túmulo aberto. Um cheiro de podridão por conta do corpo em decomposição. É isso que ele compara a garganta do homem, que exala, né, o odor podre. A língua promove enganos, os lábios derramam veneno, e a boca está cheia de maldição e amargura. E, meus irmãos, esse é o retrato perfeito da humanidade. É isso? Não é esse o homem que nós conhecemos? Não é isso que nós somos no final das contas? Não é isso que acontece no trabalho, nos locais de convívio, nas escolas, até mesmo em algumas igrejas, né? Falas que são afáveis direcionadas para o outro, falas que são meigas, que são boas direcionadas para os outros, mas que no primeiro momento, na primeira oportunidade que o outro virar as costas, a murmuração, a destruição da reputação do outro, a falas destrutivas. Não é à toa que a Bíblia tem capítulos gigantes, né? Capítulos muito profundos sobre o perigo da língua, como lá em Tiago, e Efésios também fala sobre as palavras. Da mesma maneira, meus irmãos, que isso se dá na fala, né, também poderia se aplicar ao falso ensino. Aquela mensagem que só elogia, que só afaga, massageia o ego, e que, no entanto, com seu veneno, como diz aqui o versículo, conduz milhares para mais distantes do verdadeiro Evangelho. Então é isso, né, uma descrição muito realista, dura, das manifestações dessa nossa condição. E do versículo 15 ao 17, Paulo descreve o pecado em atos, né, em ações, né? Quando ele descreve os nossos pés como ligeiros em derramar sangue e que os nossos caminhos estão cheios de destruição e miséria, como a gente não enxerga aqui o retrato da história da humanidade, meus irmãos? Como nós não enxergamos isso, não é? E além do mais, né, além de pensar nas inúmeras guerras, nos inúmeros assassinatos, nas inúmeras notícias que nós escutamos diariamente, quantos caminhos de destruição e miséria nós mesmos a gente pode trilhar, né? Seja os vícios, as violências, os abusos, as manipulações, tudo mais. Nós somos produtores de misérias e destruições dos nossos caminhos. E por conta disso tudo, meus irmãos, que é descrito até aqui, ele encerra ali no versículo 17, dizendo, né, essa primeira parte, que por conta disso tudo, eles desconhecem o caminho da paz. Eles não conhecem o caminho da paz. O profeta Isaías diz para os perversos, diz, meu Deus, não há paz. Não há paz. Verdadeira não há. Mas o terceiro e último ponto, meus irmãos, agora já conduzindo para o final da exposição, nós vamos falar sobre a causa dessa condição, a causa da condição humana. E o versículo 18 diz o seguinte: não há temor diante dos seus olhos. Não há temor diante dos seus olhos. E nesse versículo, Paulo está citando diretamente o Salmo 36:1, né? Que apresenta então a causa de tudo, a causa dessa nossa condição. Tanto do nosso estado de pecado, o estado do homem em pecado,
como das ações com as quais ele é culpado por estar nesse estado. O versículo completo lá do Salmo 36, versículo 1, diz o seguinte: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos. É como se o salmista dissesse que na própria maneira do ímpio viver, na própria maneira do ímpio agir, na própria maneira do ímpio levar a vida, conduzir seus pensamentos, é como se dentro dele gritasse uma voz dizendo: não há temor de Deus aqui, não há temor de Deus diante desses olhos, não há temor de Deus diante dos olhos do ímpio. E que inclusive é o exato oposto do texto que nós lemos lá no início, né? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque essa é a maior característica do homem piedoso. Veja também que este homem piedoso, sabe, falando por meio do Salmo 16, ele diz assim: tenho o Senhor sempre diante de mim. Sempre diante de mim. Sempre coloco o Senhor à minha vista, né, diante de mim. Colocado o Senhor sempre diante de nós, nós sempre temos o senso da sua grandeza, o senso da sua glória, da sua majestade, e que é o que o ímpio não tem, meus irmãos. Então a causa da nossa condição de pecaminosidade, a condição da nossa falha moral, da nossa miséria moral, é a falta de temor de Deus. E assim Paulo ele amarra todo o argumento dele, né? E meus irmãos, eu gostaria de ir agora para algumas aplicações desse texto que nós lemos, que nós expomos. Em primeiro lugar, meus irmãos, dessa exposição que eu gostaria de trazer de aplicação para nós, é que esse texto, de uma forma bastante gritante, nos ensina coisas preciosas sobre pregar o Evangelho. Ele nos ensina coisas realmente preciosas sobre pregar o Evangelho. Porque nós não devemos, meus irmãos, pregar o Evangelho somado a uma proposta de se tu quer ser mais feliz, tu quer ser mais realizado, tu quer ser mais bem sucedido. Essa não deve ser a proposta do Evangelho, meus irmãos. O Evangelho não deve ser apresentado dessa maneira. O Evangelho deve ser apresentado como uma solução que o ímpio precisa desesperadamente de um Salvador. Ele precisa de salvação. Por isso que nós precisamos pregar o arrependimento dos pecados. Porque, meus irmãos, do que adianta ser feliz, bem-sucedido, muito contente com tudo e com a vida, se estiver debaixo do pecado, meus irmãos, debaixo da condenação de Deus? E é assim que é feito na Bíblia. É preciso pregar aos homens sobre a condição em que eles se encontram debaixo do pecado e direcionar-eles para o único caminho que traz a salvação. Para o único caminho que conduz à salvação eterna. Não interessa, e aqui tem outra lição também, é que não interessa o quanto essa pessoa já pecou, nem mesmo o quanto ela já fez de boas ações, o que ela tem de histórico na vida dela, não importa, meus irmãos, no final das contas isso não interessa. Se ela está debaixo do pecado, ela precisa do mesmo Salvador. Do mesmo Salvador. Mas também, segundo lugar, meus irmãos, esse texto que é tão terrível sobre a nossa condição, ele nos mostra, por contraste, a glória da graça de Deus. Como a graça de Deus é preciosa, porque apesar da nossa condição de miséria, apesar da nossa condição de profunda sujeira, meus irmãos, Deus estende a sua mão, envia o seu Filho amado para morrer no nosso lugar. E através da percepção de quanto nós somos arruinados por conta dos nossos pecados, a gente entende o valor dessa graça. Amém, graças a Deus. Eu lembro, meus irmãos, quando eu levei eu tinha um ukulele antigo que eu tinha, e eu levei só a nível de comparação, eu levei o meu ukulele, porque quanto que custa para consertar esse ukulele, então eu explicar, o preço que tu vai pagar depende do nível de degradação que está o teu ukulele. Quanto mais degradante tiver, mais caro vai ser. E meus irmãos, nós estávamos completamente arruinados pelos nossos pecados, meus irmãos. O preço que foi pago na cruz foi caríssimo, foi altíssimo, meus irmãos, porque a nossa degradação era imensa. Tal degradação que nada em toda a criação poderia pagar pelo preço dos nossos pecados. Nada, a não ser o Filho de Deus, o sangue precioso do Filho de Deus. Então, meus irmãos, nós devemos glorificar a Deus por tamanha graça e misericórdia. Apesar da nossa condição terrível de pecado, sua graça prevaleceu sobre as nossas vidas. Prevaleceu. Amém. Graças a Deus. E por último, meus irmãos, esse texto também nos mostra, por assimilação, que se nós estamos livres em Cristo, não estamos mais sob o domínio do pecado, nós devemos necessariamente viver em santidade. Amém.
Devemos necessariamente viver em santidade, meus irmãos. Nós não podemos voltar. Não existe voltar atrás, meus irmãos. Nós temos que viver em santidade para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos orar. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, quão precioso, Senhor Jesus, quão preciosa é a tua graça, quão preciosa, Senhor Jesus, é a tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício na cruz, Graças a Deus. que nos lava dos nossos pecados, nos redime. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela grandeza do teu sacrifício na cruz do Calvário. Que apague de uma vez por todas as nossas transgressões. Senhor Jesus, que nós possamos, pela grandeza do teu Evangelho, motivado, Senhor Jesus, pela preciosidade do teu Evangelho, pregar de maneira fiel aos outros, Senhor Jesus, do teu Evangelho, anunciar as boas novas de Cristo, pregar aos homens o arrependimento de seus pecados, conduzir os homens à única salvação que é o Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvamos a Deus por seu amor, por sua bondade, por sua infinita misericórdia. Nós vamos participar da ceia, mas antes nós temos o nosso momento de arrependimento, de confissão dos nossos pecados. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus é suficiente para perdoar os nossos pecados. A palavra do Senhor, em João capítulo 1, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esta é a palavra, meus irmãos, que nos faz crer no perdão dos nossos pecados. Então convide a sua família, inclusive as crianças, se possível, para a gente ter esse momento de confissão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pela morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, nosso substituto. Que nós cremos e nos apropriamos dos benefícios de Cristo na cruz, que morreu em nosso lugar. E ao morrer em nosso lugar, levou os nossos pecados, carregou as nossas iniquidades sobre Ele. E por isso hoje nós temos a certeza que, estando em Cristo, que crendo na obra de Cristo, os nossos pecados são perdoados, porque os nossos pecados Ele lavou, Ele levou, com seu sangue nos lavou. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos participar da ceia. A palavra do Senhor nos garante que nossos pecados estão perdoados, e por isso nós declaramos que nós somos justificados
justificados pela fé e pela fé somente, fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. A palavra nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comermos o pão ou bebermos o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Senhor, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, Senhor. O pão que nós vamos comer, o cálice que nós vamos beber, não apenas como uma cerimônia religiosa, mas como um sacramento, um símbolo da nossa fé, onde nós cremos que ao participarmos do corpo e do sangue do Senhor, nós estamos fazendo parte, tomando parte dos benefícios da obra do Senhor, onde o nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados. E ao comermos o pão e ao bebermos o cálice, nós recebemos os benefícios da substituição, da obra perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Nós louvamos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, convido a todas as famílias para virem à frente e pegar o pão, o cálice e assim participarmos desse sacramento tão precioso da Igreja do Senhor. Amém. Pela minha vida
louvamos ao Senhor, porque o Senhor é bom. Vamos recitar, meus irmãos, o credo apostólico, o credo dos apóstolos, a declaração de fé da igreja, a fé dos cristãos, a nossa fé. E como é importante, meus irmãos, preservarmos o credo apostólico, não apenas o credo apostólico, mas os símbolos de fé que recitamos e praticarmos todos os dias com a nossa família, na nossa devoção individual, ensinando aos filhos, praticando na vida, crendo, reafirmando e como fazemos sempre nos nossos cultos, recitando. Então recitem comigo com esse credo, né, essa confissão de fé que recitamos todos os domingos, afirmando que esta é a nossa fé, afirmando no coração e na mente. Recitem comigo então. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Coma o pão, meus irmãos. Louvado seja o Senhor, bendito seja o nosso Deus. Olhem comigo a oração do Senhor, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Bebam o cálice. Graças a Deus. Louvamos o nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, nós rendemos graças, glórias, honra. Majestade, domínio pertencem ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, agradecemos, Senhor, por que temos o privilégio, a glória de participarmos da ceia do Senhor todos os domingos com a nossa família. Louvamos ao Senhor, bendizemos ao Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Antes de encerrar,